Sabe aquele advogado que te manda um processo pelo WhatsApp dizendo que pode te ajudar e você não conhece o advogado? Cuidado, é golpe. E sobre isso eu trouxe aqui um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito especial, Fábio Campos Monteiro de Lima. Bonito nome, hein? Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo aqui. E nós combinamos que nós íamos falar do falso advogado. Qual é a sua especialidade? Minha especialização é em direito público, professor. Não obstante, né, eu já lecionei aí, inclusive proferindo direito constitucional, penal, processo penal, ética e valorização humana, no curso de formação dos atuais policiais penais, que antigamente não tinha essa denominação, né? Chamavam-se ASPs, Sim. Agentes de Segurança Penitenciária. Sim. Então, nesse curso de formação em reciclagem, eu lecionava, né, essas disciplinas. Então, apesar de ser especialista em direito público, também tenho, inclusive, atuação prática na advocacia em algumas outras áreas. Sim. Não só no que abrange direito público, mas, por exemplo, família e sucessões e consultoria a empresas. Ah, perfeito. Muito bem. Você é uma pessoa que mora num bar e você tem feito trabalhos, assim, voluntários para melhorar o seu bairro. Sim, E sim. eu lembro, alguns anos atrás, de várias atitudes que sempre me encantou. E eu não tenho aquela relação muito grande com você, mas a gente sempre se fala de alguma forma. E você acompanha o meu programa, Sim. né, já há muito tempo. E eu fico muito feliz por isso, que é uma pessoa importante e intelectualizada que acompanha. Esse é o público que eu quero. Sim. Tá certo? Ah, professor, eu que fico, na verdade, honrado, né? Porque o senhor é uma pessoa notável, querida, né? E as suas informações, tanto é que esses profissionais que vêm aqui, né? Esses profissionais que abrilhantam o seu programa, eles ajudam muito a sociedade, né? Em geral. E eu digo não só o povo bragantino, mas também, né, nessas plataformas que têm um acesso grande aí, Muito grande. né, no estado, no Brasil e até pessoas que estão E fora do país, fora não do é? Brasil, Então, eu tenho realmente, retorno até de fora do Brasil. é uma honra, né, falar inclusive hoje sobre esse assunto dos falsos advogados, e eu vou procurar aqui deixar bem claro de uma forma transparente, cristalina e de uma linguagem acessível para que todos tenham um bom entendimento em relação Perfeito. a esse tipo de delito que estão sendo praticados. Muito bem. Eu recebi, há um tempo atrás, um WhatsApp escrito assim: baixe esse arquivo porque tem um relatório sobre problemas judiciais, e aí todo um descritivo, só que eu não tenho problema judicial. Então, começa por aí. Sim. E mesmo se tivesse, eu não abriria. Eu aconselho a todos nunca abrir um link. Tanto é que as mensagens de WhatsApp que eu sempre mandei para todos os meus amigos, eu parei exatamente por causa desses golpes. Por quê? Porque a maioria, e eu não sei se isso pode ser a minha verdade, mas me corrija se eu estiver errado, Sim. os processos, sejam eles trabalhistas, criminais, processos administrativos, normalmente eles estão à disposição nos tribunais. Correto. E as pessoas bem intencionadas vão lá, levantam isso e fazem a abordagem. Sim. Por favor, me explica isso. Tá. Primeiramente, é importante, professor, que a pessoa já tenha a compreensão de que nada vem fácil. Nada. Perfeito. Nenhuma vantagem já é oferecida assim. E muitas pessoas que querem, às vezes, obter alguma vantagem, não é? Ou às vezes não tem tanto conhecimento, acabam caindo no golpe. Então tem que ter o pé no chão de falar, pensar, raciocinar e falar, ó, deixa eu pensar aqui nessa vantagem lista, ou nesse caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto para o senhor, em que já constatamos que são em vários tribunais, tá? Não é Sim. somente na esfera estadual, mas na Sim. federal, inclusive do trabalho também. Sim. Então essas quadrilhas, eles se organizam, tá? Existem modos operantes diferentes. Por quê? Porque em alguns casos, por exemplo, eles encaminham as mensagens para os clientes, não é? Se passando pelo advogado verdadeiro. Sim. E eles tiveram acesso ou por compra
Mas, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já informou que servidores não participaram na venda de mails, por exemplo. Sim. Ou seja, dados de fato de partes nos processos. Então, vamos descaracterizar, vamos imaginar que não são dados vendidos por servidores. Vamos afastar a responsabilidade Sim. de eventuais servidores corruptos. Sim. Vamos considerar que os processos, eles têm ali, por exemplo, a visualização, porque são públicos, aqueles que não têm segredo de justiça, por qualquer pessoa. Então, as quadrilhas, o que eles fazem? Eles fazem ali uma setorização, fazem equipes em que cada uma atuará em um tipo de ação para que eles possam praticar. Que tipo de ação é esse? Eles montam uma empresa. Aquele que vai, por exemplo, dentro do site, verificar o nome das partes, quem é um advogado, aquele que vai, por exemplo, entrar em contato, e é por isso que é uma série de informações relevantes aqui que eu vou procurar desmembrar. Por exemplo, nesse primeiro momento, aquele que faz a captação dos dados passa para um outro setor, por exemplo, que faz a ligação. Primeiro cuidado que o advogado deve ter, inclusive os advogados verdadeiros. Às vezes ele pega aquele membro da quadrilha, entra em contato com o escritório, com o próprio advogado, dizendo, como eu já recebi, o senhor atua na área de família, quantos custaria um divórcio? Às vezes o advogado, de repente, ali de boa intenção, ele fala, vamos agendar, eu converso com a minha secretária, ou não faço, ou de repente, quer ser uma pessoa prestativa, começa a falar, eu faço, é tanto. De repente ele já capta até mesmo a voz daquele profissional, ele pega, por exemplo, a imagem do profissional no WhatsApp, aí, que foi inclusive que já aconteceu com clientes meus, e eles fazem o seguinte, copiam, mandam uma mensagem para o cliente real. Com a foto. Com a foto e às vezes, de repente, até mesmo com a voz, dizendo, depois, caso o senhor queira, acho que também nem é necessário, que eu vou ilustrar aqui, mas eu poderia até mostrar para o senhor. Eles mandam o seguinte, Advocacia Campos Monteiro, causa tal, partes tal, o nome da minha cliente, o nome da outra parte, valor da causa. Eles procuram buscar valores altos, superiores a 40, 50, 100 mil reais. Sim. Porque eles também selecionam, né, isso aí. Aí eles falam o seguinte, falam, o valor saiu, né, o juiz já sentenciou, porém nós temos aqui algumas taxas que são taxas de despesas que devem ser pagas imediatamente de uma forma urgente, senão você não vai receber. Então, porque eles podem recorrer, aí ele utiliza o criminoso de algum artifício para a pessoa pensar o seguinte, ele vai perder a oportunidade, depois eles podem recorrer, então eu tenho que fazer esse Pix rápido. E aí o que gera uma credibilidade também? Porque naquele momento ele fala o seguinte para o cliente, o suposto advogado, ele fala assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo, só faz algumas confirmações. Só que é importante e relevante dizer, professor, como que ele chegou a captar e entrar em contato. Ele pega o CPF de um laranja, liga numa operadora, habilita o telefone, ele já tem a imagem do advogado, coloca a imagem do advogado e a pessoa realmente vai falar, não, olha, é o doutor Fábio. É o meu advogado. É o meu advogado. Então, no caso do meu cliente, ele ligou para mim, inclusive os dois ligaram e falaram assim, doutor Fábio, eu sei, já que eu vou perguntar, né, só para realmente descartar aí essa dúvida, mas eu já sei que não era o senhor, porque o senhor sempre me trata com formalidade, senhor, até a forma da abordagem foi diferente. Então eu já vi que realmente não era o senhor. Inclusive esse ponto também importante, que eu dou de alerta também, professor Mário, não só para o cliente, mas para os próprios advogados, principalmente os iniciantes. É interessante que o advogado sempre mantenha o cliente dele informado de certo período, né, em relação a como está, faz um relatório, eu sempre faço um relatório, mando para o cliente, o processo está em tal situação, teve recurso, não teve, vai demorar mais ou menos tanto tempo, porque assim o cliente se sente seguro. E outra, o cliente, eu que sempre falo para as pessoas, é obrigação do advogado passar o número do processo, passa o número do processo para o cliente, dá para ele a possibilidade, caso ele queira, de acompanhar também, porque o cliente se sente seguro, porque eu vejo, né, e já notei também que muitos clientes de advogados anteriores, que às vezes migram, falam assim, mas eu não conseguia falar com o meu advogado, eu estou atrás do meu advogado faz 2, 3 dias, só falo com o secretário, então é importante também os colegas, os profissionais, pensarem nisso e refletirem para que, nós trabalhamos sim e também dependemos desses clientes e temos ali que passar essas informações, que estarmos presentes, né, para quê? Porque isso contribuirá de certa forma para que o cliente também não caia nesse golpe.
Garoto, você foi fodástico. Era o que a gente precisava mostrar para o nosso público, como é que acontece o procedimento, a forma. E eu vou lhe dar uma notícia. A gente vai entrevistar você de novo, abordando outros assuntos na próxima sequência de entrevistas, porque além de você falar bem, você está fazendo uma estruturação contra e de utilidade pública imensa. Professor, só tenho a agradecer. Hein? Não agradeça, eu é que agradeço. Eu quero que você olhe para aquela câmera e mande uma mensagem para as pessoas que estão assistindo para se proteger. Uma mensagem curta e objetiva. Fica à vontade. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com o professor Mário Douro. Bom, a mensagem que eu mando para as pessoas que estão caindo nesse golpe do falso advogado é ir até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, também tem a possibilidade de fazerem ali a informação no site da OAB. E aqueles que não caíram e não vão cair, desconfiem sempre do que é muito fácil. Não é? E sempre mantenham contato com o advogado e cobre o advogado. Ele é obrigado a passar informações, não é, o número do processo e ele tem que estar presente. Muitas pessoas falam, eu não consigo falar com o meu advogado. É obrigação do advogado e sempre que pedirem alguma informação, principalmente valores, entre em contato diretamente com o advogado. Conversar com um profissional é sempre gostoso. Fábio Campos, profissional por excelência. Muito obrigado. Só que eu tenho para você algumas coisas. Um brinde a você. Muito obrigado. A caneca é sua. Muito obrigado, uma linda caneca e o que impressiona e vai ficar aqui mais registrado com muito carinho é de quem vem, Mário Douro. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho muita honra de você estar aqui. Outra coisa, eu sei que na advocacia você tem que medir ações. Sim. Mas para que você meça as coisas em casa, você está ganhando uma trena. E essa trena, a JMS de Atibaia mandou de presente para você, meu convidado. Muito obrigado, professor. Não foi combinado, mas eu vou dizer. Eu estou precisando, inclusive, para fazer uma metragem nos vídeos que eu tenho que colocar lá em casa. Eu vou utilizar. Perfeito, obrigado. Já ajuda. Né? Obrigado. E também você vai ganhar um panetone do Supermercado Mendonça, que é um apoiador cultural de alta qualidade. Você vai gostar do panetone e utilize o Mendonça porque é um dos melhores mercados que tem em Bragança Paulista. Professor, eu vou dizer que eu sempre já frequento, viu, as duas unidades, Parque de Estados e Imigrantes. Muito obrigado, viu? E por agradeço. Você ser uma pessoa versada em letras, todo advogado tem que ser, não Sim. é? Vamos relaxar um pouco. Silvio de Jean, não escreva poemas. Ele é um poeta, é um empresário de Bragança, participa das entidades literárias e ele explica aqui por que ele colocou esse tema, não escrevam poemas. Vai ler, Sim. Aqui vai te inspirar muito e depois passe para alguém, porque Sim. livro em instante acumula poeira. Então, esse é mais um presente. E muito obrigado, vou agradecer de coração a sua presença. Você é uma pessoa extraordinária, simpática. Obrigado. E de coração grande, eu sei disso, e você vai voltar no nosso programa. Professor Douro, mais uma vez eu agradeço de coração todos os presentes, lerei o livro e não tenho como palavras aqui para te agradecer. Muito obrigado, viu? Até o próximo programa.